bom estarmos com você mais uma vez. Bem-vindos! Agora, pelas ondas da Rádio Novo Tempo e pela telinha da TV Novo Tempo, juntos mais uma vez. Que Deus abençoe você, onde você estiver, com quem você estiver, contanto que seja alguém que você ame muito e que te ame muito e seja de verdade e que seja para sempre, né? Porque essa história de amor eterno enquanto dure, não sei não, hein? A palavra de Deus diz que Ele planejou para nós um amor eterno, um amor que construa, um amor que seja para sempre. Que seja isso uma grande verdade, uma grande realidade para você. No programa de hoje nós vamos falar sobre comunicação. Vamos falar sobre comunicação e sexualidade. Vamos dar dicas, vamos interagir com você quando você manda o seu e-mail aqui pra gente, semtabus@novotempo.org.br. Comunicação e sexualidade. Tem gente vivendo uma sexualidade comprometida porque não sabe comunicar, não sabe dizer o que gosta, o que quer, o que prefere, o que não gosta, o que não admite. E essa relação e essa condição, melhor dizendo, de dizer para o outro, de colocar-se para o outro de maneira delicada, de maneira positiva, tem alguns segredinhos, exigem alguns segredinhos. Então vem aqui com a gente fazer o Sem Tabus mais uma vez com a gente. É sempre muito bom ter a sua companhia. E hoje a presença de um pastor que também é doutorando em teologia, tem muito a contribuir com a gente, é um apaixonado por família, pastor Laércio Cardoso. Bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra muito grande, é um privilégio muito especial estar com vocês, assim, num momento tão especial, né? Verdade. Numa hora tão, assim, especial também. É muito bom saber que tem do outro lado alguém que está ouvindo a gente e a gente consegue ser relevante num momento como esse. Muito bom. Pastor Laércio, você é pastor em Brasília, não é Brasília. isso? Casado há quantos anos? São 22 anos de casamento. Olha, já é uma escola boa, né? Tem 22. filhos. Duas moças. Lindas. Muito especiais. São muito caras. Eu acho que Deus dá mulher pra gente, assim, para um sujeito como eu, para me domesticar. Ou seja, você tem 3 mulheres. 3 né? mulheres que me deixaram mais refinado, mais educado. Eu acho que se tivesse algum homem nessa história, eu seria mais grosseirão. A mulher tem essa capacidade, né? Tem. Pastor, vamos lá, sobre o tema comunicação e sexualidade. Por onde a gente começa de verdade essa história? Primeiro que comunicação é o coração de todo relacionamento. Não tem para onde, não é? A gente tem que começar por aí, porque sexo é uma forma de comunicação também, que precisa da comunicação verbal para ficar aprimorada, precisa da comunicação gestual para ficar aperfeiçoada e precisa também da minha comunicação, como eu poderia dizer, do meu jeito de ser, o meu jeito de me colocar diante do sexo, o meu jeito de conversar, o meu jeito de convidar minha parceira para o sexo, o meu jeito de atuar no ato sexual, ele também comunica. Não é? Então, existe a comunicação verbal, existe a comunicação não verbal, que vão deixar dicas para a próxima. Entendeu? Vou pegar um gancho aqui quando você falou agora há pouco que por ter em casa a sua esposa e mais 2 filhas, portanto 3 mulheres, isso te fez um homem mais refinado. Né? De uma maneira delicada, você está agradecendo a elas por terem feito de você, fazerem de você ainda um homem melhor. Não é bom ouvir isso sendo mulher? Como que nessa relação, comunicação, qual é o peso então dessa mulher? Vamos esmiuçar um pouco mais isso. Comunicação, depois a gente quer saber da parte do homem. Como que a mulher comunica? Usando dessa delicadeza, dessa plenitude que a mulher tem a capacidade de exercer sobre um homem, sobre filhos, sobre a vida. Como que ela administra isso? Eu estou pensando aqui em mulheres como, por exemplo, agora há pouco, antes de começarmos o intervalo, eu lia um dos e-mails para você, quando uma mulher disse que uma determinada prática sexual não convém para ela, não é bom para ela, e ela tem dificuldade de dizer isso para o marido. Ela tem dificuldade de falar para ele que, por exemplo, a prática do sexo anal, para ela não é bem-vinda, ela não admite, ela não gosta, ela quando termina a relação, ela se sente mal. Então, assim, eu estou pensando em comunicação, como que ela vai comunicar isso, mas além disso, como que a mulher vai tornar este homem mais delicado para ser acolhida por ele? Olha, eu acho que tem 2 detalhes aí muito fundamentais. O primeiro é nunca se comunicar
Nunca comunicar algo que você não gosta, que outro tenha feito, rejeitando a pessoa. Não pode misturar o que a pessoa faz com quem a pessoa é. Entende? Então, é necessário que a pessoa consiga deixar claro que não gosta daquilo, mas gosta da pessoa. Isso exige reflexão. Gente, paz é fruto de esforço. A gente fica querendo que paz e harmonia venham sem renúncia, venham naturalmente, ou chova paz em casa. Paz e harmonia não chove. É fruto de inteligência, é fruto de elaboração. É preciso pensar em como vai dizer isso. Não adianta eu lhe dar aqui uma receita, diga assim. Bom, eu posso até lhe dar uma dica. Nunca comece dizendo a palavra você. Comece dizendo como você se sente. Mas não diga, olha, você age errado quando... Você nunca comece assim. Fale sobre como você se sente. Eu me sinto assim, mal, eu me sinto depois triste, no momento eu me sinto desconfortável, para não lhe desagradar eu aceito, mas eu não... Então, falar sobre os próprios sentimentos, na esperança de que essa pessoa com quem você se envolveu seja alguém que goste de você, considere você e aprecie você. Se isso não é verdade, se isso não acontece, então esse relacionamento tem um problema em outra área, que foi transportado para a cama. Entende? E isso tem que ser considerado. É preciso descobrir de fato onde está a raiz dessa relação em que, apesar de falar que não se sente bem, o outro continua. Que coisa estranha. Alguém que diz que me ama, alguém que diz que eu sou especial para ele, alguém que dá presentinho, lembrancinha, eu digo que não gosto e isso não muda. Então, esse relacionamento tem algum problema pré-cama. Vamos então nesse cuidado. Essa comunicação, ela acontece então indo em que direção? Essa comunicação, ela acontece no dia a dia, restaurando algo que todo ser humano precisa ter: autoridade. A mulher contemporânea, eu tenho essa sensação de que ela perdeu a autoridade. E a gente tem famílias muito desregradas e homens mal educados. E eu não falo de educação escolar ou de educação que ele pegou na casa da mãe. A educação de um homem, ela não é completada na casa da mãe. A mulher tem o papel de completar a educação desse homem, ensiná-lo a ser um gentleman, um homem gentil, um homem mais fino, um homem mais atencioso. Uma mãe, ela tem, em muitos casos, vários filhos, mas uma mulher tem só um marido. Essa segunda mulher, na vida de um homem, que é a sua esposa, a primeira foi a mãe, veio primeiro, né? Não em importância, Sim. não estou falando de importância, mas eu estou falando de sequência, tá? Essa primeira mulher que veio à vida de um homem, que é a mãe, essa mulher tem um papel, mas ela tem outros filhos, muitas vezes. Ela tem um marido. Então, ela tem outras pessoas que demandam atenção. Já a esposa é exclusiva para aquele homem. Ela precisa entender que tem que completar a educação dele. Dificilmente uma mãe vai ter como educar sexualmente um filho de forma ampla. Ela tem como dar alguma ideia, alguma explicação, mas ela não tem a profundidade da educação sexual que um homem precisa receber como uma esposa. Uma outra coisa é querer receber um homem pronto. Não existe essa do homem pronto. Um homem pronto é um homem que já teve outras. Esse homem, ele pode estar pronto para outras, mas nenhuma mulher é igual. Tem esse outro elemento. Tem uma mulher que gosta do beijo na orelha. Outra não gosta. Não são iguais. Gera desconforto. Ou seja, em nenhum momento esse homem vai estar pronto, porque essa mulher é outra. Ela tem que construir esse homem. Agora, esse homem é feito. Esse homem da cama, o vocabulário dele na cama, o toque dele na cama. Se não houver indicativos,
Não vai. Não vai. Tem que indicar. Então, quando você fala em autoridade feminina, nessa autoridade feminina, ela consiste exatamente em ter condições mentais, argumentativas, para educar sexualmente um homem. Que tipo de vocabulário convém em uma cama, meu irmão? Por exemplo. Por exemplo, o vocabulário. Entendeu? O toque. Entende? A velocidade, o ritmo. O ritmo. A dinâmica do movimento. Então, quem conduz essa história é a mulher? Porque ela porque ela é a parte mais frágil. Ela é a parte mais frágil sob um aspecto. Agora, como você espera a autoridade da parte mais frágil? É porque a mulher, é o que eu disse, ela é frágil em um aspecto. Em outro, Deus espera que ela seja forte. Entende? Outra coisa, se cuidar, não permitindo uma prática enfermiça que leve, que machuque, que prejudique, se proteger é estar em condições de fazer outra vez amanhã. Interessante. É bom para ele. Tem que educá-lo, tem que explicar, tem que demonstrar. Não, é que eu quero sempre. Aí ele vai amar essa história do eu quero sempre. Entendeu? Só que dessa forma eu quero uma vez no mês. Porque maltrata, porque agride, porque mil coisas. Por que você disse, então, que a mulher está perdendo essa autoridade? Porque ela também é refém de uma mídia que alimenta o erotismo masculino. E ela se sente assim, na necessidade de estar dando para ele, estar satisfazendo essa expectativa sexual deturpada dos nossos dias. Está muito complicado, porque o homem, cada dia que passa, ele está vendo prazer num sexo agressivo, num sexo violento quase. Que eles chamam de selvagem. Selvagem. Aquela coisa meio midiática, hollywoodiana, meio fetiche, aquela coisa brutal. Meio mentira. Totalmente mentira, para ser sincera. Totalmente Eu acho que mentira. tem um momento da empolgação em que se deseja mais ritmo, mais toque, mais presença. Tem um momento. Mas, gente, é um momento. É um momento. Não é a história toda. Não. Vamos lá às nossas histórias que chegam por meio do correio eletrônico. Eu tenho muita dificuldade de falar com o meu marido, que não gosto de sexo anal. Já falei algumas vezes, porém ele não aceita e sempre me cobra. Me sinto usada, odeio esta prática. Às vezes penso que ele só gosta de sexo. Ele fala que tem mulher para quê? Ou prefere que busque na rua? Puxa, isso é chantagem, pastor? É chantagem, mas esse relacionamento tem outro problema. É o que você tinha dito agora. É pré-cama, né? Gente. Antes da cama... Por que ele não me respeita? Por quê? Por que a minha vontade não é considerada? Entende? Então, esse homem, ele tem que ser repreendido. Agora, como uma mulher repreende um homem? Entendeu? Essa questão de sentar para conversar. Às vezes, a imaturidade. Essa mulher precisa ler, essa mulher precisa refletir, um pouco de solidão para ela encaixar as ideias, porque, pelo jeito, ela não pretende acabar o casamento dela. Claro que não. Mas a verdade é que o casamento dela está acabando com ela. Acabando com a autoestima dela, acabando com o prazer dela, porque a cama era para ela ter prazer. Desse jeito, ela não está tendo. Porque ela... Como se faz sexo com culpa? Olha, o psicológico é determinante no ato sexual. Você já viu alguém ir para a cama e conseguir ter apetite pensando no avião, num trem, ou em problemas, ou em cheque, ou em duplicata? É complicado você conciliar as duas coisas. Pastor, e ela que fala em odeio essa prática. Imagine, é um sentimento para se ter na cama? Não é um sentimento. Ou seja, ela foi transformada em objeto, aceitou ser objeto. Agora, esta fala deste indivíduo, que não é só do seu marido, viu, querida? Eu li agora há pouco, antes de começar o programa aqui, junto com o pastor, estávamos vendo alguns e-mails, e e-mails semelhantes aos seus, casos bem semelhantes, e eles repetem a mesma teoria. Para que eu tenho mulher
Se eu não posso fazer com ela o que eu quero, vou procurar então outra na rua. Pastor, tem perversão, tem maldade aí nessa fala. Tem. Ele está subjugando essa mulher. Né? Olha, não tem só maldade, tem desrespeito. Desrespeito. Tem desrespeito. A gente tem que ir ao âmago, ele está ameaçando. Ele está ameaçando. Ameaça é desrespeito. Desrespeito, por que que ele me desrespeita? Ela tem que se perguntar. Porque se ela quiser que ele mude, o caminho é muito mais longo. Quando uma pessoa manda um e-mail ou faz uma pergunta manifestando uma preocupação, eu prefiro muito mais achar onde está a falha da pessoa, porque eu mantenho a situação nas mãos dela. Quando eu transformo a pessoa que manda um e-mail como esse em vítima, ela vai ficar parada achando que o outro tem que mudar, só que o outro não vai mudar. Então, onde estão as falhas dela que proporcionou uma relação num formato indesejado? Tem que encontrar a falha dela, entendeu? E a questão da comunicação é fundamental, mas uma comunicação também gestual. Ele pretende buscar outra? Querida, ele não vai deixar de buscar outra porque você atendeu. Não vai. Ele não vai deixar de buscar outra porque você deu isso. Sabe por quê? Porque ele já não lhe respeita. Já não lhe respeita. É lamentável isso, mas é real. Então, atender os caprichos dele não vai dar o que você está querendo, que é um homem fiel. Ele é fiel a uma mulher que ele respeita. Ok, nós vamos para o nosso intervalo. Isso é muito forte de dizer, viu? É muito verdadeiro e honesto. Mas aí, na volta, depois do intervalo, eu quero pensar assim, e agora? Ouvindo essas palavras, você agora olha para o seu marido do lado e vai dizer assim, tô fora. Mas não é isso que a gente quer. Então, a gente quer te dizer algo mais logo depois do intervalo. Até já. Voltemos aqui no nosso programa, bem feliz da vida, com você aí participando com a gente, mandando e-mail. E é muito bom saber que o assunto de hoje está tendo a condição de interferir aí no teu relacionamento de maneira, e que seja de maneira positiva. Continue escrevendo pra gente, sem tabus, @novotempo.org.br. Hoje nós estamos falando sobre comunicação e sexualidade. Contamos o caso de uma moça que escreveu pra gente agora, durante o programa, e ela disse que tem dificuldade de comunicar para o marido que tipo de sexo ela gosta, que tipo de sexo ela não gosta. E uma das formas de sexo que ela não gosta, o marido insiste. Então, o convidado de hoje, o pastor Laércio Cardoso, explicava que passa pelo desrespeito, falta uma condição de respeito para que este homem entenda que você está dizendo para ele que não se sente bem, que não se sente feliz com essa prática. E aí, então, fica uma questão no ar. E agora? Você percebendo que seu marido está desrespeitando o seu pensamento a respeito de tal prática sexual, que ele está dizendo para você, inclusive chantageando, dizendo que se você não fizer determinada prática sexual, ele vai procurar outra na rua, que outras na rua fazem e que outras na rua. Por isso que muitos homens procuram outras mulheres na rua e ele então rende, você te rende, te chantageando e você cede e depois se sente infeliz, frustrada, triste. E agora? Estávamos falando sobre a autoridade, pastor Laércio, a autoridade feminina, muito bem colocada, que é aquela maneira de a mulher lidar com esse homem, ensinando, dizendo para ele o que gosta, o que é certo, o que não é. Essa mulher tem uma dificuldade agora, mais uma, né? Como que ela vai lidar com esse marido que não entende que ela se sente desrespeitada? Lidar com uma pessoa insensível, você quer dizer? Lidar com uma pessoa insensível. Bom, ela vai chegar num ponto que ela vai ter que deixar que ele cumpra as ameaças dele. Como assim? Ele ameaçou que ia fazer isso ou aquilo. Bom, ele ameaçou, mas o que ele quer de mim está me agredindo, está me violentando, está me ofendendo, está me fazendo sentir-me culpada. E a depender da pessoa, pode estar levando a pessoa até
a se sentir assim mal na sua relação com Deus. Se a pessoa é cristã e tem esse princípio, então ela pode se sentir mal até na sua relação com Deus. Então, ele ameaçou, ele é resistente, é insensível, ela tem que, com amor, dizer para ele que deseja dar para ele felicidade de diversas formas. E existe 1000 outras árvores nesse jardim do prazer, que é lícito e que ela gostaria de desfrutar, de comer do fruto. Mas essa árvore, isso que ele quer, essa árvore, ela não quer. Tem que se pensar também se ela tem algo a oferecer. Como encanto, como perfume, como a sedução, como a indumentária, uma proposta de posições mesmo, entendeu? Tem o universo do que é lícito, do que ela gosta. Que universo é esse? É só o universo do não, ela fica estática, vamos supor, esperando, aí ele diz como quer, mas ela não tem outra proposta. Fica estática esperando que ele faça algo que ela queira. Tente adivinhar o que ela quer. A mulher tem que sair da inércia. Eu sei que a história colocou a mulher numa posição muito defensiva a respeito de sexualidade. Eu vou dar um exemplo simples. Em minha visão, eu acho que a mulher está mais preparada para escolher o homem do que o homem para escolher a mulher certa. Se você pensar bem, a mulher tem mais recursos nessa área relacional para desenvolver um sexo, uma comunicação, uma relação mais equilibrada, mais harmônica. Tá? Eu explico. Quando um homem chega perto de uma mulher tem visão sistêmica. Ela olha um homem e ela vê o todo. Ela vê a liderança dele, ela vê a aparência dele, ela vê as atitudes dele, a postura, o vocabulário dele, o relacionamento dele com os outros homens. Quando uma mulher chega, um homem, normalmente, ele focaliza a maior parte do tempo a parte reprodutora dela. Tá, aí você diz, isso é hormonal, porque o homem quer se multiplicar. É verdade, isso é sexual, isso é erótico. Entendeu? Então, ele olha a mulher da perspectiva, o peso dela como reprodutora, o peso dela como físico é muito grande. Muito desproporcional. Ele dá um valor muito maior ao físico e um valor muito pequeno à espiritualidade. A espiritualidade, a inteligência, a diversos fatores. Principalmente o homem mais jovem. Quando a gente é mais jovem, aí a gente dá mais valor ainda ao físico e menos ainda a outras virtudes que a mulher tem. Então, uma mulher está muito mais bem equipada, muito melhor preparada para escolher um homem do que um homem para escolher a mulher. Eu acho que a mulher ela teria melhor condição para pedir em namoro do que o homem. E eu acho que a mulher também tem melhor condição para conduzir o sexo do que o homem. Ou seja, quanto aquela nossa amiga, ela tem que conduzir. Ela precisa oferecer para ele uma variedade maior, condição de ele nem sentir falta daquela determinada prática, a não ser que esse homem, essa mente já esteja também um tanto adoecida, né? Porque encontramos mentes doentes sexualmente. Encontramos, isso existe. No caso de existir uma mente doente, sai da sua alçada. Você não tem condições de resolver. Então, tem que procurar ajuda para esse caso, entendeu? Não temos, assim, a autorização de desistirmos um do outro porque o outro adoeceu. Não. Se o outro fica doente de uma doença tipo artrite, artrose, ninguém pensa em abandonar por causa disso. Uma doença sexual, uma enfermidade, um desvio de comportamento, uma visão equivocada, um desvio de desejo, o desejo está indo por um caminho antinatural, precisa de ajuda também, não é de abandono. Muito bom. Olha só,
Uma moça escreve pra gente dizendo que ela tem muita vontade de falar para o marido que ela não fica satisfeita após o ato sexual, mas ela tem muita dificuldade e medo de magoá-lo. O que fazer? Tem um jeito de dizer sem dizer? Tem um jeito de você resolver uma situação sem verbalizar, sem demonstrar? Fica no ar isso. A primeira coisa é a atitude mental dela que está errada. Ela está com uma conversa de vítima. O problema das vítimas é que sempre conjuga o verbo na voz passiva. Fizeram comigo. Ela precisa mudar a cabeça dela, a mente dela. Como vítima, ela não vai alcançar o que ela deseja. Ela precisa começar a tomar as rédeas da relação, porque senão vai acontecer sempre do jeito que o outro quer. E isso está comprometendo a felicidade dela, entende? Agora, como uma mulher toma as rédeas nessa questão? Então, um homem gostaria muito de ter uma esposa hiperativa, que se movimente bem, que trabalhe bem as zonas erógenas, que faça tudo funcionar de uma forma a ter muito prazer. Mas se ela não tem atitude, se o sexo para ela é um tabu, entende? Se a nudez para ela é um tabu, se o toque no órgão sexual é um tabu, coisas que Deus não proibiu, nem a nudez entre marido e mulher, nem o toque no órgão sexual, e uma série de coisas que são maravilhosas, mas tem que ver a cabeça dela. Então a pergunta dela é, como abrir o jogo? Antes de abrir o jogo, honestidade com ela mesma. Com ela mesma. O que você quer, amiga? O que você pretende? Você não está ficando satisfeita porque ele não tem feito o que você gostaria e como ele vai fazer o que você gostaria se você não disse? É assim simples como 2 e 2 são 4. Eu insisto em uma coisa. Ela... Porque a gente tem que ter cuidado com o argumento que faça a pessoa continuar esperando. Verdade. Esperar que o outro acerte. Não, a mulher tem que tomar também a iniciativa para que as coisas saiam do jeito que ela deseja. Porque essa pelo jeito já é tímida para falar como quer, o que deseja, o que gostaria que fosse. Isso já complica. Então, às vezes, melhor do que falar é tomar a atitude. Mas tem que ser pensado. Não se faz sexo só com órgão sexual. É feito com a cabeça. E, de preferência, pensa antes. Olha, e uma dica boa, só no fato de pensar, isso já acende a libido, já acende o desejo. Porque sexo é uma coisa maravilhosa. Só em você pensar na engenharia, como é que você vai fazer hoje, que roupa você vai usar hoje. Mas tem gente que pensa e sente preguiça. A preguiça é perigosa, viu? A preguiça é perigosa e é uma coisa simples. Às vezes a pessoa está acomodada, está ali, chegou do trabalho e passa um dia, passa 2, passa 3, consumido pelo cansaço, pela preguiça. Mas o sexo é uma coisa tão bem elaborada por Deus que na hora que você romper a preguiça, que tomar um banho, que começar ali a tocar no outro, minha gente, o cansaço vai embora de um jeito. Restaura as energias. Restaura, nem que depois você caia morto. Mas olha, cai morto e dorme ali e pronto, tá tudo certo. Olha só, uma amiga escreve assim, escreva em nome de uma amiga querida, beijos. Tá bom, é sempre amiga, né? Há casais que estão há muitos anos casados e durante todo esse tempo a mulher nunca chegou ao orgasmo. Ele sempre se disse satisfeito e mesmo ele sabendo que ela não chegou ao prazer, ele parece não se importar. O que fazer? Pois nesse caso não há falta de comunicação? Sim. Total. Esse é o caso mais clássico de falta de comunicação. Uma outra coisa, se o homem tomar a iniciativa para fazer, olha, na maioria dos casos, a ejaculação precoce acontece mesmo. É preciso que a mulher atue bastante, ela fique num ponto de excitação bem significativo, para que ela possa... Ele vai conseguir muito mais rápido que ela, ele consegue na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser, ele consegue. Entendeu? Então, é necessário que haja essa
participação, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Participe, participe. Interação, né? Não dá para ser Interação, só os dois. Interação. Sempre. Olá, meu nome é... Às vezes eu fico sem querer dizer o nome, porque no final do e-mail você diz, não, diga meu nome. Mas deixa eu ver. Sim, ele diz, meu nome é Mário. Boa noite. Eu e minha esposa temos uma ótima relação, mas às vezes eu quero determinada prática sexual e ela não aceita. Já falamos, inclusive, sobre isso. É o respeito ao outro. Se ela disse que se ela não aceita, por que não aceita? Ela já te explicou por que não aceita? Ela já te disse os motivos dela? Você conseguiu compreender os motivos dela? Porque quando você expõe o seu lado, você não disse nada sobre ela. Já fizemos, mas é difícil. Você só está falando do seu lado e o lado dela. Vai, escreve aí pra gente, diz quais são os motivos dela, por que ela não gosta e por que você insiste. Aproveita, manda no próximo e-mail novamente, eu leio o seu e-mail. Essas duas perguntas, quais são os motivos dela e responde, junto no mesmo e-mail você já diz por que você insiste, mesmo sabendo dos motivos dela. Faz isso, vai. É um exercício para você fazer agora com a gente, tá bom? Pastor, essa questão de se comunicar sexualmente é alguma coisa que a gente percebe que começa a movimentar os casais pelos e-mails que vão chegando aqui, pelas histórias. Mas comunicação é algo que é intrínseco à relação humana, não é? Um problema grave é que a mulher espera que o homem adivinhe. Tem essa história, isso é clássico, né? Isso é quase universal, viu? A gente precisa saber, meninas, que homem não sabe quase nada. Ele sabe apertar parafuso, pegar peso, umas coisas assim básicas. O resto parece que a gente tem que ensinar tudo, não é, doutor? A adivinhação é um problema, viu? A adivinhação é um problema. E a mulher tem essa expectativa, às vezes, e isso é cruel, porque o cara não tem... Às vezes a gente não... Sinceramente, a gente peca por não sermos tão atenciosos. A mulher, ela gostaria que nós fôssemos atenciosos o bastante para quase adivinharmos o pensamento dela. Mas, infelizmente... É melhor desistir. Infelizmente, é um pecado dos dois lados, né? Nem o homem consegue ter o nível de atenção que lhe possibilite conhecer e ela, às vezes, espera demais. Espera demais. Eu acho que a comunicação verbal... ela tem um papel fundamental. A comunicação gestual também tem um papel fundamental no bom desempenho. É como dar o mapa para o outro. Claro. Para que o outro ande pelo caminho. Claro. Entendeu? Fica a dica, então, né? Comunicar cada vez mais. Como dizer, porém, importa bastante. O que dizer, como dizer, na hora certa. Conversa antes, conversa depois, aproveita. Não precisa acabar com o momento, mas que você trabalhe isso no dia a dia, entre as relações, no dia a dia. Fica mais fácil. E o destaque, eu colocaria como destaque, não se preocupar apenas em tirar o que não gosta. Oferecer algo mais, né? Tá bom, e agora? E agora? Vamos oferecer. Eu acho que a melhor comunicação é a demonstração de boa vontade, a demonstração de interesse. Eu não gosto disso, mas gosto de 1000 coisas. Perfeito. Você entende a questão? Entendi a questão, muito bem entendida. Nosso intervalo bem rapidinho, continua mandando e-mail pra gente, sem tabus, @novotempo.org.br, de volta já já. Bom demais, voltando aqui com Sem Tabus, você escrevendo pra gente, semtabus@novotempo.org.br. Tem uma moça que escreveu novamente pra gente, dizendo assim, olha, consertando o último e-mail. O casal citado por mim tem comunicação sim, mas ainda assim, quando ela diz não estar satisfeita, ele parece não se importar com a satisfação dela. O que fazer? Quando duas pessoas que vivem juntos, um não se importa com o outro, tem alguma coisa errada antes da cama. Então tem que fazer esse mapeamento, essa busca pré-cama. Tem que fazer esse mapeamento, essa busca. Mas existe um elemento que é fundamental. Aquilo que o amor não resolver, eu duvido que qualquer outra coisa resolva. Eu já vi muitos homens transformados pela convivência com uma mulher que o aceitava, que o amava, que o queria, que o desejava, a paciência dela,
ele não vai gostar do não dela e ela precisa ser paciente com o não gostar dele. Paciência, amor. Ela não pode se deixar... Ele está aborrecido porque não saiu do jeito dele. Aí ela fica aborrecida porque ele ficou aborrecido. É preciso ter muita maturidade para querer ajudar alguém. Muita maturidade. Ele está agindo de forma imatura. E muita resiliência, porque eu imagino essa mulher frustrada sexualmente, ela está frustrada, né? Porque ela não foi satisfeita e ele sim, ele fica satisfeito e não está aí para o que ela está sentindo ou deixou de sentir. Então ela está frustrada. Ela ainda assim tem que ser muito resiliente para superar essa frustração, inclusive sexual, e o fato de ela também não se sentir amada, porque no fundo, ela deixa de se sentir amada, protegida, aquela presença que você disse no outro momento, que a mulher gosta da presença masculina, da atitude masculina, de alguém que a proteja. Ela não se sente segura com ele. É verdade. Agora, a questão é, ela poderia dar uma pensadinha para ver se funciona ela tomando iniciativas. Ela pode tentar isso, se é que não já tenta, mas eu acho que se ela assume a iniciativa, aí o sexo vai sair do jeito dela. E ela pode começar dizendo, hoje vai ser do meu jeito. Hoje eu quero, porque o homem gosta. O homem gosta de ver que a mulher está se realizando. Ele gosta disso. Se ela se colocar e disser, hoje vai ser do meu jeito, hoje eu quero fazer isso, hoje eu pensei em fazer assim, entendeu? Ele vai é uma coisa que interessa para ele. Ela vai convidá-lo, ela vai dar o ritmo. Mas essa de ficar parada, esperar que o outro adivinhe, não apenas o tipo de comida, ou o restaurante, ou o presente que quer receber, mas ficar também querendo que o outro imagine a posição, o jeito. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Pastor do céu, há 2 anos casei com meu marido, mas ele já não dá mais a mesma atenção para mim. Ele começou a usar uma rede social, o Twitter, por exemplo, e desde então passa horas e horas na frente de um computador, tweetando e também vendo sexo virtual. Faço de tudo para reconquistá-lo. Ela está dizendo que tem atitude, hein? Mas ele diz que não, que eu tenho poucos seguidores e que eu não sei usar hashtags. Ué, o que tem a ver, mocinho? O que eu devo fazer? Como falar para ele? Como dizer para ele? Você não disse ainda, mas tá, entendi. Você está perguntando como convencê-lo a sair do computador. Olha, a gente pode pensar que é só uma questão de vontade, mas e se a vontade estiver corrompida? Hein? Boníssima pergunta. A depender da situação, a pessoa precisa de ajuda. A pessoa já é refém de um hábito. E a pessoa consegue se ver livre 2 dias, 3 dias, mas depois volta numa intensidade até maior. Até maior. A gente vê isso acontecendo muito. Uma coisa especial que pode ser feita é começar a santificar o lar. Como é que se santifica um lar? Através de sons santos, através de alimento agradável, através de harmonia, através de bem-estar, de conforto, de coisas de Deus dentro da casa. Se o seu marido não é um cristão, ele não vai ter nada contra uma Bíblia lá. A Bíblia é sua. Deixa a Bíblia por lá. As pessoas têm certo respeito por isso. Crie uma situação, vá orar de porta aberta, deixa a porta aberta. Ótimo. Para ele passar e ver uma mulher ajoelhada. É preciso ver coisas sagradas dentro de casa. Essas coisas sagradas, elas têm o poder de repreender o mal no silêncio da alma de cada membro da família. Porque tem obras que a gente pensa que é do outro, mas são de Deus. Nem tudo que tem para ser feito por minha família, eu consigo. Tem coisas que não são para que eu faça, são para Deus fazer. E eu preciso entender o meu limite. Transformar uma pessoa
É obra do Espírito Santo. Eu apenas abro as portas, coloco as coisas numa situação, tipo, observe, você abre a Bíblia em um texto, grifa com uma cor destacada e deixa descuidadamente a Bíblia aberta perto da poltrona que ele sempre senta. Perto da banquinha ali, ele está assistindo televisão, ele sempre se senta naquele mesmo lugar, deixa a Bíblia ali aberta. Num determinado momento de propaganda, ele vai olhar de lado, ele vai ver assim, está grifado intencionalmente. Aí deixa o Espírito Santo trabalhar. A gente tem que entender que existe uma obra intencional, que a gente espera que seja ocasional, mas não pode ser assim fortuito, não pode ser ocasional, tem que ser intencional. Entendeu? É por isso que eu digo, tem que haver inteligência, tem que trabalhar. Olha, gente, paz, harmonia, sucesso nas relações não se conquista sem esforço. A gente quer que aconteça, a gente tem que fazer acontecer. Achei o máximo colocar nesse momento essa questão, porque a gente precisa... Nós estamos falando de coisas muito carnais, né? A prática sexual, no que se refere assim, a essas questões todas sendo trazidas por parte de pessoas que estão incomodadas por ser pedido a elas uma prática que não as agrade, que também normalmente não são práticas que agradem a Deus, inclusive porque a maioria delas vem falar, por exemplo, da prática do sexo anal. Sim. Então nós já falamos isso inúmeras vezes aqui no programa, vamos falar tantas outras vezes, seja necessário ou seja perguntado a nós. E aí nós estamos trazendo à tona uma questão que passa pela linha espiritual. A espiritualidade precisa ser restaurada nos lares, a espiritualidade precisa ser resgatada no casamento, para que seja então estabelecido o que de fato é um casamento. O casamento é, sobretudo, o ato sexual é, sobretudo, espiritualidade. Pastor Laércio Cardoso conversando aqui com a gente hoje, desses temas interessantíssimos que vão construindo a temática geral do programa de hoje. Olha só o que esse rapaz diz: minha esposa vive falando que está com sono, cansada, o que devo fazer? Eu tento entender, mas não é fácil. Verdade. Pois não é que a mulherada ainda fica usando esse argumento do sono, do cansaço? O que será que está por trás dessa fala, pastor? Não é verdadeiro que ela esteja todos os dias tão cansada assim? Será? Olha, ela pode estar com sono, cansada e desinteressada, não é? Por que a minha esposa está assim? Entenda uma coisa. O primeiro pensamento sempre tem que ser de amor, gente. E o último também. Eu tenho que pensar positivamente, de forma amorosa a respeito dela. Eu tenho que considerar, não, olha, ela está cansada demais. É provável que essa seja a desculpa dela. Isso é possível? É possível. Mas o que estaria acontecendo com ela, que está gerando nela o desinteresse? Vamos supor que seja desinteresse mesmo. Entende? É algo para você estudar, é algo para pensar, racionalizar. O problema é que nessas situações nós tendemos a ser emocionais, quando não deveríamos ser tão emocionais assim. Eu sei que é algo que envolve muito o sentimento, muito a paixão, mas a gente deveria racionalizar um pouquinho, entendeu? Ela é um ser humano, o que tem acontecido? É uma questão de saúde? É possível? É possível que seja uma questão de saúde, que está inibindo o desejo. Pode ser uma depressão, quem Pode sabe, ser uma depressão. Que não foi então, diagnosticado. é necessário racionalizar e não agir de forma passional, porque há uma tendência a sermos passionais a respeito disso. Mas ele racionaliza e trabalha em que direção? Ele racionaliza e trabalha com as ferramentas do amor. Não com cobrança, mas dando na mente dele razões possíveis para ela ser assim. Ele não começa pensando que ela não gosta dele ou que ela não se incomoda com ele. Ele tem que começar pensando que ela está lutando, que ela está precisando dele, que ela precisa
de um pouco mais de cuidado, ele tem que pensar de uma outra forma. Porque se ele pensar negativamente, ele fica bloqueado para soluções. Por quê? Porque o pensamento negativo não traz solução de problema, aprofunda problema. Entendeu? O que ajuda a resolver o problema é pensar nas hipóteses de solução. Só que a disposição para pensar em solução só virá se a gente entender que o outro não está abusando. Mas se na cabeça da gente ficar que o outro está abusando, está se excedendo, está sendo negligente, então a gente vai ficar bloqueado para buscar uma solução. Ok, só que isso exige também disposição e muito boa vontade, né? E comunicação. Porque e a tal da comunicação. Porque se ele percebe assim, ó, ela está cansada, vai dormir, e ele termina um e-mail dizendo assim, mas eu entendo, mas não é fácil. Ele se retrai, tá, vai dormir, né? Não, é terrível. Só que para ele racionalizar e pensar alternativas, vai exigir dele ação. Muito. Então, assim, por exemplo, convidá-la para passear, convidá-la, sei lá, passar um fim de semana fora. Algumas coisas práticas precisaram ser feitas para tirá-la desse sono, não? São necessárias. Só que cada casal, a gente sabe que cada casal tem demandas diferentes. Né? O que resolve em um caso não resolve em outro. Então, a questão básica é refletir, a questão básica é pensar, para encontrar racionalmente soluções, porque esse é um problema, precisa de racionalidade. A gente convive com outro problema, que é o que as novelas ou Hollywood coloca para a gente sobre amor. E as pessoas acabam sendo muito vítimas dele, ao invés de produzirem a situação desejada. Eu quero que o meu relacionamento conjugal, na área sexual, na área social, na área intelectual, na área da comunicação, ele tenha um determinado nível. Então, eu tenho que trabalhar para alcançar esse nível. Não é eu tenho que esperar que esse nível chegue por acaso, porque por acaso não chega. É necessário esforço e é necessário fundamentalmente, olha, chamar para conversar no momento apropriado, com serenidade, com tranquilidade, com sabedoria, sem ofensa, sem afetação, sem aquela paixão da acusação. Importantíssimo isso. Olhe, pela 10ª vez, a comunicação é o coração de todo relacionamento. Não tem jeito. Não tem jeito. Está com problema? Se os dois se unirem para resolver, é muito melhor. Existem situações que a gente tenta resolver sozinho. Mas você vai ver que unidos tem muito mais poder de solvência dos problemas. Entende? Entendi. Foi muito bem comunicado o seu recado hoje. Nós vamos chegando ao final de mais um Sem Tabus. Obrigada, doutor e pastor e doutorando Laércio Cardoso. Foi uma delícia tê-lo aqui. O prazer foi meu. Me senti muito honrado. Espero que de alguma forma a gente possa contribuir, ajudar as pessoas. Eu quero muito que Deus continue abençoando você. Eu sei que Ele quer isso. A porta tem que estar aberta, viu? E Deus entra facilmente em um lugar onde existe amor. Então, se existe algum espaço vazio no seu coração, preencha-o com amor. É assim, é a senha para Deus entrar. Obrigada. E você fique sempre com o nosso convite de vir fazer parte aqui do Sem Tabus, sempre numa boa conversa, pensando no seu melhor, querendo ajudar pessoas de modo em geral, mas muito especificamente você, que o Espírito Santo que conhece você, que conhece a sua necessidade, o seu sofrimento, ou as suas alegrias também, claro, o Senhor está para nos dar alegrias, felicidade. Que Deus visite a tua casa, que Deus visite a sua casa, o seu marido, o seu relacionamento, que Deus visite o seu relacionamento sexual, todas as áreas da nossa vida, que o Senhor possa visitar e alcançá-lo e fazê-lo cada vez mais feliz. Que Deus te abençoe até o nosso próximo encontro aqui no Sem Tabus, sempre sem medo e sem vergonha de falar de sexo. Até o próximo.